Eu quero cantar com você essa nova canção. Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se vê paralítico andar ou cego ver. O Deus o qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. E também será abençoado, é só nele crer. Amém? Eu dei essa introdução com essa pequena parte de seu louvor consagrado, com essa letra maravilhosa, para falar para você algo muito sério. Eu preciso que você compartilhe. Porque, para a glória de Deus, a internet tem sido hoje um instrumento contra a mentira, contra o engano, contra os tiranos corruptos que outrora, antes eles se escondiam, faziam suas roubalheiras e ninguém sabia. E hoje a internet abaixo de Deus, primeira palavra de Deus, E a internet abaixo de Deus tem dado vida à verdade no sentido de proclamação do erro, de mostrar o erro onde está. E eu conto com você, com a sua responsabilidade como cristão. Vamos lá. As visões que eu tenho tido, inclusive a que eu tive de ontem para hoje, falando sobre o avanço do mal, do crime organizado, que nós sabemos que não é boa coisa, porque matam pessoas, destrói instituições, tem avançado. Não porque a imprensa está dizendo da maneira que está avançando com violência e morte somente, mas avançando, dominando empresa, formando empresa e etc., e levando caos. Não pense a igreja que se ela só ficar orando e ter atitudes que não são curadas para parar isso, que vai parar, não. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a gente não vai combater denunciando pessoas, apontando casa de pessoas que estão no crime organizado, não. Porque a igreja, o papel dela não é fazer isso. Esse papel é para os deputados, esse papel é para a polícia, esse papel é para o governo direito. Mas eu vou falar para você muito sério. Você que é cristão de verdade, quer ir para o céu. O cristão, vou lembrar bem isso, ele não apoia a doutrina de Balaão. Balaão criava formas para tentar levar Israel a pecar, para ser destruído pelos seus inimigos. Essa é a doutrina de Balaão. E a igreja ela não pode apoiar pessoas com ideologia de treva, que finge apoiar o homossexualismo, mas tem ódio dos homossexuais. Finge gostar dos negros, mas tem ódio da pobreza. Entendeu? Eu quero falar a você de um mascarado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Um mascarado, corrupto, uma árvore má. Os frutos dele são maus e ele nunca se revelou o seu intuito destruidor como ele tem feito nessa eleição. Nesse mandato que ele está aí, usurpado, porque ele tomou à força o governo de Bolsonaro através de instituição dos Estados Unidos na época do Biden e com a ajuda de Alexandre de Moraes e os outros ministros, deram o golpe no Brasil. Então, irmãos, o que é que está acontecendo? O Lula está se reunindo com ditadores. É uma das provas de que ele
não pensa fazer nada bom para o Brasil. Tá roubando o Brasil, roubou o INSS, parente seu roubou. Você acha que um irmão dele roubaria sem a conivência dele? Então não adianta ficar com esse lero-lero dizendo que não, mas ele roubou. Ele está lá se reunindo, já viajou, se reuniu com o Putin, que é ditador, se reunindo com os chineses, e tem muita gente achando que o Lula está buscando um trabalho, se reunindo com ditadores que odeiam o evangelho, como a Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, quem é cristão de verdade, e é um recado até para Isidoro, trate de quebrar sua aliança com Lula. Trate de quebrar sua aliança com Lula se você quiser ser salvo. Se você quiser ser salvo, se você é um cristão, você trate de quebrar sua aliança com Lula. Mesmo que custe a sua vida, que ninguém mandou você fazer aliança com ele. Ninguém mandou. Mas Deus te guardará se você tomar a decisão certa. Porque você tem um trabalho muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo que você tem esse trabalho, você apoia um ditador, um cara que apoia o crime organizado. A prova disso é o que está acontecendo na Bahia depois da posse de Jerônimo. E ele não vai ser reeleito. Eu quero que os cristãos se reúnam e vote certo. E não apoie mais ditadura. Não quero ninguém que não gosta de política. Precisa se inteirar também do assunto, mesmo que não goste. Não quer combater, não quer falar sobre essas ideologias das trevas da esquerda. Mas seja diferente, seja o sal. Seja o sal que tempera. Eu, como apóstolo e ministro do Evangelho, estou dizendo a você que quebre aliança com os petistas, com o pessoal do PSOL, PCdoB, quem está nessa aliança. Ninguém é maior do que Jesus para te suprir, para abrir as portas para você. Saia desse partido de maldição, saia dessas pessoas que têm esse tipo de ideologia das trevas. Rompa com o inimigo e apoie o bem. Eles são capazes de tudo. Você vê que na manifestação deles, eles dão um soco na cara de pessoas, eles chutam pessoas, diferente dos patriotas que falam, né, que dialogam quando alguém discorda deles. Dialogam, pode ver os deputados da direita, os deputados que andam direito, eles dialogam, mas a esquerda ela vai para cima, ela xinga, ela soca. E o Lula é um ditador, apoiado por Jorge Soros. Jorge Soros é um inimigo da igreja, condenado ao inferno por escolha. E o Lula também não está longe do inferno, porque por mais que ele fale em Deus para tapear, ou dê tapinha nas costas de algum pastor que está envolvido com ele, é para matá-lo depois e prendê-lo. Ele não é um cara de confiança. A prova diz que ele está destruindo as instituições. E tudo que ele faz é para roubar, matar e destruir, como o diabo faz. Então, ouça a voz do conselho da palavra de Deus. Não pense que você, sendo cristão e querendo ir para o céu, você tem que apoiar ele. Se você não quebrar essa aliança, você vai estar apoiando um Balaão contra a igreja, contra Israel, contra o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que cada um coloque a mão na consciência e reaja, porque ainda é hora, ainda dá tempo. Que Deus nos abençoe e livre de todo mal. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom Adonai.